Fala, povo doido, Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, games. Na verdade, eu vou provar pra vocês como a partir do PlayStation 2 e do Xbox, a galera conseguiu a façanha de piorar muito, mas muito, todos os jogos de videogame. Não, nada a ver, irmão. Ó, povo doido, é o seguinte, já vou esclarecer uma coisa aqui. Eu não tô querendo falar mal do PlayStation 2 ou do Xbox. Não é isso. Até porque essa geração, essa sexta geração de jogos, de consoles, na verdade, trouxe pra gente vários jogos muito, mas muito pica. Por exemplo, God of War. Príncipe da Pérsia. The prince made his way along the torn and blasted district, haunted by visions from his past. The dockside tavern where he'd spent many late nights was now reduced to cinders. Babylon's proud armada, which he would often come... Need for Speed. GTA. Qual mais? Budokai Tenkaichi. O próprio Guitar Hero. Ou seja, tiveram jogos excelentes, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a partir do PlayStation 2 e do Xbox, a galera meio que entrou numa piração muito errada, muito errada. E com isso, eles conseguiram destruir, no mau sentido, toda a indústria dos videogames a partir dali. Mais ou menos. Mas antes de começar, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe? Essas coisinhas que ajudam a gente aí. E, claro, segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, povo doido, é o seguinte. Para eu conseguir explicar para vocês como o PlayStation 2 e o Xbox destruíram no mau sentido, né? Acabaram, detonaram, lascaram com a indústria dos videogames, a gente precisa analisar rapidinho toda a trajetória dos videogames, dos consoles que foram lançados. A primeira geração é de 1970, na verdade da década de 70, e o exemplo clássico é o primeiro jogo de todos os tempos, né? O primeiro jogo eletrônico de todos os tempos, que é o Pong. Se você não conhece o Pong, vou colocar aí para você ver. Se vocês olharem o Pong, o que acontece? O jogo era extremamente simples, certo? E não tinha lá grandes objetivos. Essa é a marca da primeira geração. Nossa, que bosta! No final dos anos 70, até mais ou menos a metade dos anos 80, a gente tem a segunda geração de videogames, a segunda geração de consoles. O principal representante dessa geração é o Atari. E aqui, gente, os gráficos em relação à primeira geração ficaram um pouquinho melhores, tá certo? Só que os jogos, eles eram meio confusos. Na maioria das vezes, você pegava o jogo e você não sabia muito bem o que você tinha que fazer, porque os objetivos não eram claros, não tinha história nenhuma, e pra mim a pior parte de tudo isso era que às vezes os jogos nem tinham fim. Para citar alguns exemplos para vocês disso que eu falei da segunda geração, a gente tem jogo no Atari como por exemplo o Pitfall, que é um jogo infinito.
Você não sabe o que você tem que fazer ali, nessa porcaria desse jogo. Ou então o River Raid, que você até sabe o que você tem que fazer, só que, meu amigo, o negócio não tem fim. Assim como o próprio Enduro. Na sequência, nós temos a terceira geração de videogames, né, de consoles, que começa ali mais ou menos na metade dos anos 80 e vai até o começo dos anos 90. E aqui nós temos no Nintendinho, né, no NES e no Master System, os principais representantes dessa época. O que acontece, gente? A partir da terceira geração, a coisa começa a dar uma mudada, porque, claro, os gráficos ficam melhores. E aqui a gente tem objetivos claros, ou seja, você pega o jogo e você sabe o que você tem que fazer. Além disso, as histórias começam a fazer parte dos jogos, e isso é importantíssimo, porque isso não existia até então. Então, por exemplo, vamos pegar aqui dois jogos, um no Master System e um do Nintendinho, que exemplificam muito isso. Do Master System a gente tem o Alex Kidd em Miracle World. Ou seja, o gráfico está bem melhor, você tem uma história e aqui você consegue ir coletando itens para ir te ajudando durante a sua jornada. No Nintendinho, eu preciso citar, é claro, o Super Mario Bros. E aqui vamos trabalhar o Super Mario Bros 3, que para mim é o mais legal. Mesma coisa, você sabe o que você tem que fazer, você tem a história, quer salvar aquela princesa que nunca fica em casa, nunca vi isso, e você também consegue juntar itens para ir te ajudando ao longo da história. Vale dizer que a partir de agora, essa terceira geração é que vai moldar como os jogos seriam feitos dali para frente. Vale ressaltar que a dificuldade dos jogos também cresceu bastante em relação à primeira e à segunda geração. Eu contei essa história toda pra gente chegar nesse momento, que é a quarta geração, que começou ali no começo dos anos 90 e foi mais ou menos até ali 1997, vamos colocar assim. Essa quarta geração, ela é mega importante e eu vou explicar por quê. Os principais representantes dessa época são o Super Nintendo e o Mega Drive. E aqui, povo doido, eu preciso explicar uma coisa importantíssima pra vocês. Pra mim, esse foi o auge da era dos videogames. Por quê? Os gráficos, pra época, eles eram muito bons. Vou pegar como exemplo o nosso quadro aqui do Donkey Kong Country. Que em questão de gráfico é muito bom, principalmente pra época, tá certo? Só que aqui eles conseguiram, como é que eu vou dizer? Eles conseguiram equilibrar tudo, porque além de eu ter um gráfico decente, aqui a dificuldade dos jogos ela extrapola qualquer noção que até então existia. Eu pego como exemplo, sei lá, um que tem no Mega Drive e no Super Nintendo, o Battletoads, que é aquele jogo dos sapos que descia uma porrada em todo mundo. Cara, o nível de dificuldade desse jogo era extremo. E vários outros jogos seguiam essa linha. Por exemplo, o próprio Super Mario World era muito difícil. Principalmente se você recorta aquela parte das fases especiais. Aquelas 8 fases especiais de Super Mario World são impossíveis. E aqui também eles começam a introduzir o que a gente chama de outras missões no jogo. Por exemplo,
Em Donkey Kong Country não basta só você terminar o jogo, você tem que achar todas as fases bônus, todas as passagens secretas. No próprio Super Mario World, você precisa encontrar todos os caminhos existentes e não só o caminho principal. E isso acontece a partir dessa quarta geração, que, como eu falei, foi o ápice do ápice da história dos videogames. Agora a coisa começa a mudar um pouquinho, porque na quinta geração, que começou ali mais ou menos em 1997 e foi ali até mais ou menos 2003, tem no PlayStation 1 e no Nintendo 64 os principais consoles ali da geração. O que acontece, gente? Aqui a coisa começou a mudar um pouco, na verdade começou a mudar muito, porque começaram a usar o gráfico 3D, tanto no 64 quanto no Play 1. Ou seja, o gráfico deu um salto gigantesco em relação à quarta geração. Porém, todavia, contudo, a dificuldade caiu muito. Apesar dos jogos no Play 1 e no 64 serem difíceis, aquela opção de você poder salvar a qualquer momento, ou em quase a qualquer momento, deixa o jogo um pouco mais fácil. Porque você não fica ali, por exemplo, na quarta geração, preso às vidas. Você salva onde você parou e tá tudo certo. Ou seja, a dificuldade caiu um pouquinho. É claro que eu não posso deixar de citar que a partir da quinta geração os jogos ficaram muito mais compridos, mas muito mais compridos em relação às gerações anteriores. Vale lembrar isso aí. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E aí, povo doido, para tudo. Porque agora a gente entra na sexta geração, que é a geração que eu quero falar, na verdade, que começou ali mais ou menos em 2003 e foi até mais ou menos 2007, 2008, tendo o PlayStation 2 e o Xbox como seus principais representantes. E eu acho que foi a partir daqui, povo doido, que a galera meio que se perdeu no rolê. Eu tô passada, chocada. Porque se liga, a partir dessa geração, o que aconteceu? A galera começou a se preocupar muito com os gráficos. Então você pega, por exemplo, um God of War, um Need for Speed. Cara, o gráfico é maravilhoso, é maravilhoso. Os jogos ficaram extremamente longos, certo? Só que a preocupação em cuidar do gráfico fez a galera esquecer um outro ponto importante em qualquer jogo, que é o desafio, que é deixar ele difícil. E pra mim, a partir do PlayStation 2 e do Xbox, os jogos eles ficaram super fáceis. Por quê? Você tropeçava numa pedra, pum, o jogo já salvava automático. Ou então você tinha como salvar ali a qualquer momento. E aí, os jogos ficaram muito bonitos, ficaram muito longos, mas ficaram muito fáceis. Qualquer criança de 3 anos consegue salvar, consegue terminar um jogo de PlayStation 2 e de Xbox. Vamos pegar o God of War. Pô, é um jogo super longo, mas é um jogo super fácil. Super fácil. O GTA, mesma coisa, longo e fácil. Ou seja, a galera parou de se preocupar com a dificuldade. Eles começaram a se preocupar tanto com o gráfico, tanto em fazer um jogo gigantesco, que a dificuldade foi pro saco. Por exemplo, se você comparar jogos do PlayStation 1 com jogos do PlayStation 2, é claro que os jogos de Play 1 são mais feios, tudo quadradão e tal, mas o jogo era mais desafiador, você tinha mais trabalho para terminar ele. Na quarta geração a mesma coisa. Você pega lá um jogo de Super Nintendo, por exemplo, o gráfico é pior do que o Play 2. Só que o jogo era extremamente mais difícil, o desafio era muito, mas muito maior. E essa loucura de se preocupar com o gráfico e esquecer a dificuldade, pra mim, começa a partir do Play 2 e do Xbox. Eu tô indignado! E aí, povo doido, essa situação, ela virou meio que um padrão no mercado. Porque se você pega a sétima geração, por exemplo, que agora é representada pelo PlayStation 3 e pelo Xbox 360, essa situação só piorou. Porque os gráficos melhoraram muito nessa sétima geração, os jogos ficaram muito maiores, só que eles ficaram muito, mas muito mais fácil que até eles eram no Play 2.
A prova disso é que a partir dessa 7ª geração, com o Play 3 e o Xbox 360, a galera viu que os jogos estavam tão fáceis que eles criaram aquela brincadeira de você caçar troféu. O que é caçar o troféu num jogo, se não mostrar pra quem tá jogando assim, ó, a gente tem aqui o jogo normal, pra você que é preguiçoso e só quer fazer a história, mas se você tá buscando um desafio, tá querendo aí um negócio diferente, vai atrás do troféu, vai atrás da platina. Ou seja, o troféu nada mais é do que um atestado, uma assinatura de que o jogo principal é fácil. Ele é bonito, ele é longo, mas ele é fácil. É verdade. Vale lembrar também que eu acho que a partir dessa geração, dessa 7ª geração, os jogos, na verdade, eles viraram meio que um seriado animado. Ele não é mais um jogo, é tipo um filminho que você tá assistindo e você tem que tomar uma outra decisão ali pra história continuar rolando. Tá entendendo o que eu tô falando? É claro. Na 8ª geração, essa situação piorou um pouquinho mais. Por quê? Vale lembrar que a 8ª geração, os principais representantes são o Play 4 e o Xbox One. Porque os jogos continuaram melhorando o gráfico, ficaram maiores, só que o nível de dificuldade caiu mais ainda, ou seja, os jogos ficaram mais fáceis nessa geração. E quando eu falo mais fáceis, é mais fáceis de verdade. A história principal é ridícula, qualquer um termina, e platinar um jogo é pelo menos umas 10 vezes mais fácil do que platinar na geração anterior. Por exemplo, se você pega um jogo de Play 3 e vai atrás dos troféus para platinar, você tem uma dificuldade razoável. No Play 4, a dificuldade caiu muito, ou seja, você platinar um jogo no Play 4 é extremamente mais fácil do que platinar no Play 3, ou seja, a dificuldade caiu mais ainda. E é claro, a gente finaliza aqui falando da 9ª geração, representadas pelo Play 5 e pelo Xbox Series. Na verdade, essa nova geração ela tá meio que morta, porque não tem nenhum jogo que você fala assim, nossa, que jogaço, que revolução. Não, eles continuam na mesma receita de bolo. O gráfico melhorou muito, os jogos ficaram maiores e estão extremamente fáceis, tanto para você finalizar quanto para você platinar. E aí, galera, esse é o ponto. Pra mim, tudo isso começa após os jogos, né, o lançamento dos jogos lá do Play 2 e do Xbox, que mudaram a forma como as pessoas viam os jogos. Porque até o PlayStation 1, né, até a geração do PlayStation 1, que é a 5ª geração, a galera ainda se preocupava em fazer um jogo difícil, um jogo que tinha um desafio. A partir do Play 2 e do Xbox, isso morre. Por quê? Os jogos ficam bonitos, ficam longos, mas ficam fáceis. Então, por exemplo, se hoje você quer buscar um desafio, você tem que voltar lá na 5ª geração, você tem que voltar na 4ª geração, ou seja, você precisa pegar um emulador da vida e você precisa jogar um Play 1, você precisa jogar um Super Nintendo, você precisa jogar, sei lá, um Mega Drive, né? Pra você ter algum desafio, talvez até um Nintendo 64, porque hoje você não encontra mais isso. Então jogos, por exemplo, como Donkey Kong Country, Alex Kidd, Yoshi Island, por exemplo, são muito mais difíceis do que qualquer jogo de hoje. Por exemplo, se você dá um controle de Play 5 na mão de uma criança de 5 anos, ele desenvolve o jogo. Agora, coloca essa criança para jogar um emulador. Ela desiste, ela sai fora. Por quê? Porque é muito difícil. Muito difícil para os padrões de hoje, certo? Eu esqueci de um jogo muito bom da 5ª geração que eu tinha que ter citado, que é o Jack Chan Stunt Master. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos esses jogos de Play 2, de Xbox, Play 3, Play 4, Play 5, quando eles foram lançados, eles eram muito bons, e são bons. Você pega jogos, por exemplo, sei lá, do Play 3 como Eleanor, a trilogia do Batman, do Arkham, né? Arkham Asylum, Arkham City. Esses jogos eles são muito bons, eles são legais, mas a dificuldade praticamente não existe.
Então assim, são jogos bons, faz parte aí da memória e da vida de muita gente, mas é inegável que esses jogos têm dificuldade quase zero, quase nula. Mas e aí, vocês concordam? Faz sentido os que eu falei? Ou eu só falei merda? Pode acontecer também. Qual é a sua geração favorita dos videogames? Pra mim é a quarta geração, Super Nintendo e Mega Drive. Nem tanto pelo Mega Drive, que eu acho bem ruinzinho, mas pelo Super Nintendo. Pra mim o Super Nintendo é o melhor videogame da história. Fácil. Fácil. Vocês querem um vídeo comigo falando um pouquinho mais detalhadamente sobre cada geração dos consoles? Deixa pra gente aqui nos comentários. É isso aí, povo doido. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Eu colocando o meu ponto de vista e provando pra vocês que o PlayStation 2 e o Xbox acabaram com a indústria dos videogames. E acabaram no mau sentido. Detonaram, lascaram, ferraram, tá? Se você gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aqui no YouTube, ou até lá nas redes sociais mesmo, que tema vocês querem para os nossos próximos vídeos. Beleza?